Para Muito bem. que digo que não senti. Ah, viu? Elisete, bom dia. Juliana, bom dia. Oi, Oi, professor, bom dia. como vamos? Tudo bom de você? Hoje é sexta-feira, né? Estamos todos felizes. E maravilhoso. É, tudo maravilhoso. O dia de hoje, acordei com uma notícia de que o pintor Fernando Botero Morreu! morreu Oi, até esta manhã, aos 91 anos. impossível, é mentira. Sim, é verdade. Morreu como uma hora atrás, até uma hora. Meu Deus! Sim. Gente! Até aqui chegou a felicidade do prof. Aniel. Meu Deus! Gente, impossível. É verdade. Gente, que loucura! E onde ele morava? Na Espanha? Ele não... Ou no México? Não, eu acho que ele morava em Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Sim. Eu E acho por que que... ele não morava na Medellín? Porque... Bem, então, um minuto de silêncio. Não, mentira. 2 horas de silêncio. Juliana, bom dia. Tudo bom? Profe, tudo bem? Walter, como vamos? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Chocado aqui com a notícia, pelo amor de Deus. Sim. Que Como é que você está? louco. Sim, Deveríamos decretar o final, toda uma semana livre, não? sim, estou de acordo. Que horror, gente. Daniela, oi. Oi, tudo bem? Eu Tudo jóia. estou Como? surpreendida, também estou Surpresa. surpresa com a notícia. Pelo amor de Deus. E Susana fala-se com a maior naturalidade. Como, oi, bom dia, tudo, acabei de acordar. Você sabia que morreu o Botero? Mas, É a única coisa certeira que temos na vida, né? mas olha, literalmente eu acordei, acendi meu celular, Liguei. Você liguei. botou fogo. Ah, Colocou fogo. Acendeu. que? Um fogo? Que é isso? Fogo, fogo. Que é isso? Ah, ai, profe, que o... Isso é acender. Então, gente, Susana, você acorda fazendo um ritual. Ai, as simpatias. Apaguei o celular. Como que é isso? Liguei. De Liguei ligar. o celular e a primeira notícia começa eu, ui, Pelo bueno, amor de Deus. Susana, ah, mas como assim? Você dorme com o celular desligado? Já revelou sua idade. Muito bem. Alexandra, bom dia. Bom dia, como vai? Tudo jóia?
Muito bom. Daniela, já começaram os vallenatos? Ainda não. Isso começa às 9 da manhã. Que é quando abre o mercado. Sim. Bem, perfeito, galera. Então, colocamos aqui nossa agenda do dia, tá bom? Aí, gente, Gustavo, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo jóia? E você? Tudo bom, tudo tranquilo aqui, ó. Acordando aqui com a Ótimo. notícia da Susana. Sim, Susana, eu já li. já leu? Susana, então, será que vão subir os preços do Museu de Antioquia? Esse foi meu segundo Foi. pensamento. Pense- Depois de se morreu, foi agora Não, tudo você morreu, não, morreu. morreu. Agora, este momento, todas as obras do mestre Botero custam possivelmente o dobro Tri- do seu valor. Triplica no valor. Muito seguramente. Você já que o Museu de Antioquia tá assim. E a Fundação Sul-Americana e os São colecionistas. assim. Va a ser como, ¡ay, qué pesar! Bueno, sigamos. Y así. Nossa, que triste! Sim, totalmente. Deveria ser assim. Você não sabe quem morreu. Deveria ser assim. Adivinha quem morreu, galera? Não, gente, que horror. Mentira, brincadeira. Mas sim. E você gosta de Botero? Você já gostava da arte de Botero? Eu não gosto muito das obras de Fernando Botero. Ou você acha que ele realmente deixa o seu conceito? Você que estuda artes e tudo isso. Não, Não, não. Eu prefiro prefiro. outras obras. Prefiro, Prefiro, de preferir. prefiro, prefiro obras de outros artistas. Como? Este Cano, Ah, sim, gente. gosto muito de Cano. Eu gostei muito em alguma canção de Caro também, de De quem? Aura Caro. Ele também Ah, já. morreu de pouco. Ele de Todo Está Muito Caro. Sim. Eu gostava também de ele. E tem uma artista mexicana também que... Mexicana. Frida Kahlo. Não, não. Ela fazia uma... Ela também morreu. Porque gosto. Todo mundo morre. A ver, ¿cómo es que se llama esta señora? Ya, Remedios Varo. Remedios Varo. Alguma canção de 2, 3 anos, Ah, que burro uma eu. exposição dela, de uma obra dela no Museu de Arte Moderna. Aqui é E Medellín. sim, Papilla Lunar, perdão. Foi a obra muito bonita. Mas esta ou foi uma. Foi essa obra. Como?
foi essa obra. Mas está no acervo ou foi somente como de emprestaram para expor e depois devolveram? Sim, foi emprestada. Ah, foi um empréstimo, entendi. Eu tinha escutado dela, que não é tão conhecida quanto a Frida Kahlo, Sim, e que tem como um... ela trabalha com igual que como é que Gabriel García Márquez. realismo mágico. Exatamente. Muito bem, pessoal, depois dessa notícia impactante do dia, né? Qual é a data de hoje? Que dia da semana é hoje? Quinta-feira. Quinta? Não, Daniela, pelo amor de Deus. Já. Sexta. Chega Sexta-feira. dessa semana Sexta-feira. já. Sexta-feira. Ou seja, Muito bem. Hoje é sexta-feira, 15 de setembro. E temos nossa agenda do dia. Sim, hoje vamos trabalhar com simpatias, tá bom? E superstições. Pessoal, pergunta: compraram a maçã? Fizeram a simpatia da maçã? Alexandra comprou a maçã? Não. Ah, pelo amor de Deus. Era Você não tarefa. quer... Como? Era tarefa. Obviamente. Então eu não fiz a tarefa. A tarefa era comprar uma maçã, uns pregos e fazer essa simpatia. ¿Y cómo se dice tirarla, echarla? Jogá-la. Jogarla na fonte Da aldeia. de... Vai achar, Alexandra, que você está fazendo uma performance. Vai falar, gente, você estuda artes. E você fala assim, essa maçã simboliza a decadência da humanidade. Assim, muito bem. Alexandra pergunta, eu há muitos anos não vou à UDA. Muitos anos. Minha pergunta é a seguinte, essa fonte continua sendo radioativa? Sim. Sim? Ah, tá bom. Porque na época que eu estudava, você via os pombos, sabe? Os pombos. Pombo. O que é isso? Pombo é um tipo de ave. O que será um pombo? Paloma. Exatamente. E sempre via pombos afogados, assim, já flutuando, assim, nessa água. No espelho de água da biblioteca e na... Continua. Não. Elas aprenderam a nadar. Aprenderam a nadar, já são patos. Sim. Causa da Então água a radioativa. fonte sigue sendo radioativa. Segue sendo radioativa, mas já mutaram. Teve uma mutação Sim. nas pombas e Sim. já elas conseguem nadar nos pombos. Banhando-se. Ela... Tomando banho. Que horror. Você quando... bem, quando eu estava na UDA, eu conseguia distinguir quem estudava na UDA e quem não estudava na UDA. Pelo simples motivo que quando jogar nesse jato de água, sabe? Jato,
que será jato. Todo mundo conhece a fonte da UDA. Colocamos aqui. Essa. E isso aqui tem água. Esses são jatos de água. Que serão jatos de água? Chorros. Exatamente. Então, você sabia quem era da UDA e quem não era da UDA, simplesmente porque quando era muito calor e estava essa fonte ligada, tinha esse jato de água ali, levava assim com um pouquinho de água e as pessoas passavam assim para se refrescarem. Sim. Ainda. Continua. Sim. Isso deveria ter um alerta aí, perigo. Sim, de água mas radiativa. os que trabalhamos e estudamos acá, cogemos Corremos, da sim. água. Exatamente. Sempre, se a fonte, como tem vento, leva essa brisa refrescante para um lado, você vai para o outro. Sim? Porque já vocês viram, Susana, sempre vai reconhecer os artistas de plástica de UDA, porque Por quê? quando porque são os melhores do mundo. os artistas, porque Óbvio. quando tem performance, eles sempre se molham Olha, ai, gente. na fonte. É verdade. Alexandra, continua. Essas performances Sim. Gente, teve uma vez, eu nunca esqueci disso. Tinha umas pessoas estavam fazendo uma performance, as pessoas de arte, e elas estavam com roupa de banho, sabe? Biquíni, maiô, colocamos aqui, biquíni, maiô, sunga. Sim, eles estavam de biquíni, maiô, sunga, e eles foram nadar na fonte. Assim, ai, levávamos. E eu assim, Deus me livre. Então, se Alexandra jogar a maçã na fonte da UDA, vão pensar que você é de artes. Sim. Se Você está possível. fazendo uma... Você é uma... Fala, ai, com licença, tem uma tarefa de português. Alexandra, assim, Mas com uma... eu ficaria sem trabalho. Por quê? Com a maçã. Com o mandinga na fonte. Não me diga, Ele, não, eles, fica... eles diriam, Alexandra está louca. Não, você fala, não sou louca, somente sou um espírito livre. Você pode falar que você está fazendo um O curso de performance, português. uma obra de arte. Ah, Homenagem para Fernando Botero. verdade que é? Uma homenagem Não. por Fernando Botero. Exatamente. Esta maçã representa a vida e obra de Botero. Igual que a existência humana é efêmera, você coloca essa maçã aí. Aí tá. Olha, ideias de negócio, ideias de performance. Esqueci do que ia falar. Não, Alexandra, você não vai ficar sem trabalho porque você fez a simpatia da maçã. Então, basicamente, você próxima semana vai chegar dominando o seu escritório. Você vai ser a chefe da dependência. Ah, tá bom, tá bom. Viu? Ou, quem sabe, você fez a simpatia da maçã e próxima semana, falando assim, última notícia, nova reitora da UDA.
Alexandra? Não, 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 melhor não faz, não hago, como se diz hago, faço. não faço a simpatia. Ah, pelo amor de Deus. Já você sabe, esse final de semana eu vou fazer minha simpatia da maçã. Se eu não entro, próxima semana vocês já sabem o que aconteceu com o professor. Perfeito, galera, muito bem. Então, se vocês lembram, a aula passada estávamos falando sobre simpatias, tá bom? Então, estávamos falando sobre sorte e azar, e aí estávamos trabalhando algo chamado simpatias, tá bom? Se vocês veem, toda essa parte de sorte e azar está muitas vezes baseado na superstição, tá bom? Por isso estávamos falando, qual era? Das ferraduras, lembram? Eu não sabia. Das ferraduras que você encontrava e colocava, isso dava boa sorte. Então, tudo isso é baseado na superstição. Agora, são crenças, sim, que as pessoas têm. Isso está certo ou está errado, aí não entramos a julgar nem nada disso, porque são crenças, digamos, algumas vezes populares, que todo mundo ouviu, umas pessoas acreditam, outras não. Sim, mas muitas dessas são baseadas precisamente na superstição. E vocês viram aí nessa parte que já começamos a trabalhar, ouvimos simpatias. E vimos duas simpatias. A primeira simpatia era uma simpatia para conquistar alguém. Lembra? Que era colocava um nome, sim? Colocava um nome na panelinha, colocava no fogo e jogava isso num riacho. Só que não nos especificaram se você tinha que jogar também na panela junto com no riacho. E essa era uma simpatia. Depois vimos a simpatia da maçã. Lembra que era da senhora, da Márcia? E ela nos mostrava uma simpatia com uma maçã para conseguir um trabalho ou ser promovido no trabalho. Com licença, vou ligar o ventilador que está muito calor. Muito bem, então, era a maçã, sim? Era a simpatia da maçã com os pregos, tá bom? E essa simpatia tinha como objetivo ou conseguir um trabalho, sim? Um melhor trabalho, ou conseguir um trabalho, ou ser promovido dentro da empresa. E aí, se vocês percebem, falaram como 10.000 vezes uma palavra. Você tem que acreditar. Ou seja, se você não acredita no que está fazendo, essa simpatia não vai funcionar. Tá bom? Então, tudo isso, sim, está baseado precisamente na superstição. Então, por isso falamos que, olha, essa simpatia não funcionou para mim. É porque você não fez com fé, você não acreditou. Sim, você não acreditou que funcionasse. Então, aí está o segredo da simpatia. Muito bem. Então, Eu tenho uma pergunta, uma dúvida. sim, Você pode lembrar-me a diferença de mandiga e simpatia? Daniela, se utilizam por igual. Ou seja, a mandinga e simpatias são parecidas, tá bom? São como sinônimos. Todas são rituais para conseguir algo ou para ver alguma coisa. Por exemplo, o futuro. Eu quero saber como vai ser no futuro, eu faço uma simpatia, uma mandinga. Tá bom? Mas todos têm esse mesmo objetivo. Sim, Já. conseguir alguma coisa. São Eu pensei, sinônimos. porque, por exemplo, aqui falam sobre magia branca. Sim, Ou que olha, se vocês veem, as simpatias e as mandingas
basicamente um ritual, tá bom? Agora, já cada um passa a julgar se isso é bom ou é ruim, sim? Normalmente, as simpatias e as mandingas têm como objetivo, sim, conseguir alguma coisa ou saber alguma coisa, tá bom? Conseguir alguma coisa, normalmente é algo bom, né? Então, por exemplo, uma simpatia para conquistar alguém. Ai, gente, eu gosto tanto dessa pessoa, vou fazer uma simpatia, sim? Ou, gente, preciso melhorar de saúde, mas ainda nada. Pá, faz uma simpatia. Ou, por exemplo, no caso, ai, eu quero melhor trabalho. Pá. Ou eu quero dinheiro, sim? O dinheiro não está não tenho tanto dinheiro mês por mês, quero multiplicar esse dinheiro, faço uma simpatia, tá bom? Então, se vocês veem, as simpatias e as mandingas são rituais, tá bom? Então, como assim que um ritual? Vocês viram? Por exemplo, com a maçã, qual era o ritual? Primeiro, uma maçã que tinha o cabide, que tuviera la, ¿cómo se llama eso en español? Sí, un cabo. Não, mas a maçã tinha que ter o El palito que viene como pegado al árbol. Exatamente. Isso. Sim. Então, olha, primeiro você tinha a maçã, né? Depois tinha os pregos. E o que você fazia? Então, você tinha que falar para um santo, sim? Olha, São Jorge, preciso de um emprego, tá. Você depois rezava os nove pais nossos, você rezava para São Jorge, colocava essa maçã, sim, num lugar. E depois, você já quando murchava, sim, você colocava na natureza novamente. Então, olha, tudo isso é um ritual. Primeiro faço isso, tal coisa. E se vocês veem, tem simpatias ou mandingas. Gente, um segundo. Perdão. Muito bem. Tem simpatias ou mandingas. Sim, e literalmente elas seguem, são um ritual, tal. Começa assim, algumas delas, por exemplo, você não pode fazer qualquer dia, então tem que ser tal dia, com as fases da lua, sim, dependendo. Ou especificamente um dia, olha, tem que ser tal dia, porque tal dia é o dia de sim? Então, Daniela, quando falamos de mandingas, são simpatias, são rituais, tá bom? Ou seja, em teoria, são rituais. Para conseguir alguma coisa, sim? Tudo bem? Então, continuamos aqui. Essa foi a parte que nós vimos a aula passada, tá bom? Sorte e azar. Aqui classificamos. E agora, vamos escutar precisamente um áudio que vai nos falar sobre milagres e mandingas do dia de São João. Gente, quando eu falo mandingas, não imagina nas batatas fritas, tá bom? Não são as batatas fritas. Então, vamos escutar aqui, tá bom? Milagres e mandingas do dia de São João. Escutem atenção aí, porque vamos falar de várias coisas. De um balde, de umas agulhas e de umas brasas, tá bom? Exercícios, lição 4. Estão escutando? D2, 9. Milagres e mandingas do... Sim.
Sim, estão escutando? Muito bem, perfeito. Exercícios, lição 4. D2, 9. Milagres e mandingas do dia de São João. Eu não acredito muito nisso, mas me explique, Dona Glória, essa história de São João. Não adianta não querer acreditar. Não adianta. A madrugada do dia 24 não é igual às outras. É especial, é mágica, é cheia de simpatias, quase todas para se adivinhar coisas sobre o futuro. Tem dó, Dona Glória. A senhora acredita nesse negócio? Claro, vou te explicar uma simpatia. Se você tiver coragem, coloque um balde cheio de água em frente a uma fogueira de São João. E aí, olhe para dentro dele. Se faltar alguma parte do seu rosto no reflexo da água, uma orelha, um olho, parte do nariz, prepare-se, porque você não vai estar vivo na festa de São João do ano que vem. Não vai. Credo, Dona Glória. Mas tem outras coisas. A moça que quer se casar deve colocar 2 agulhas num prato de água à meia-noite. Se elas amanhecerem juntas, é casamento na certa. Se não, pode desistir, porque não tem jeito. É tudo muito interessante, mas eu não acredito. Bobagem. E como é que você explica o caso dos que tiram o sapato e atravessam a fogueira sem se queimar? Não entendi. Pois é, eles tiram o sapato, ficam descalços e atravessam a fogueira pisando nas brasas. Nas brasas? É, nas brasas. E não se queimam. Fazem seus pedidos, rezam para São João e começam a andar em cima das brasas. E não se queimam. Mas como? Eu também não sei. Dizem que é porque eles têm fé. Sei lá. Exercícios, lição 4. D2, 9. Milagres e mandingas do dia de São João. Eu não acredito muito nisso, mas me explique, Dona Glória, essa história de São João. Não adianta não querer acreditar. Não adianta. A madrugada do dia 24 não é igual às outras. É especial, é mágica, é cheia de simpatias, quase todas para se adivinhar coisas sobre o futuro. Tem dó, Dona Glória. A senhora acredita nesse negócio? Claro, vou te explicar uma simpatia. Se você tiver coragem, coloque um balde cheio de água em frente a uma fogueira de São João. E aí, olhe para dentro dele. Se faltar alguma parte do seu rosto no reflexo da água, uma orelha, um olho, parte do nariz, prepare-se, porque você não vai estar vivo na festa de São João do ano que vem. Não vai. Credo, Dona Glória. Mas tem outras coisas. A moça que quer se casar deve colocar 2 agulhas num prato de água à meia-noite. Se elas amanhecerem juntas, é casamento na certa. Se não, pode desistir, porque não tem jeito. É tudo muito interessante, mas eu não acredito. Bobagem. E como é que você explica o caso dos que tiram o sapato e atravessam a fogueira sem se queimar? Não entendi. Pois é, eles tiram o sapato, ficam descalços e atravessam a fogueira pisando nas brasas. Nas brasas? É, nas brasas. E não se queimam. Fazem seus pedidos, rezam para São João e começam a andar em cima das brasas. E não se queimam. Mas como? Eu também não sei. Dizem que é porque eles têm fé. Sei lá. Perfeito, galera. Então, agora, nessas simpatias, o que se deve fazer com um balde? Doña Gloria diz que Eu que falei deve... mais igual Dona Glória, já entendi. Eu já ia falar, Alexandre, seu microfone está ativado, mas já. Sim. que debe cheirar Encher
encher o balde con agua Uhum. y poner frente à fogueira de São João. Muito bem. E logo você meter-se aí. Tomar banho num balde. Isso eu entendi. Muito bem, vamos ver. Não. Como que põe em frente o verde a São João e olhar seu reflejo. Colocar o balde em São João, No frente. En frente. em frente de São João. Sí. Sim. Então, enchemos um balde com água e colocamos perto, né, da fogueira de São João. Já vou explicar isso. E depois o que fazemos? A Alexandra falou que você tinha que tomar banho nesse balde com água. Daniela e Susana falaram o quê? Você se, pero no sé cómo le digo, como asomarse. Você se asoma. Você olha na água do balde. Exatamente, você tem que ver seu reflexo no balde, na água, né? Por quê? Para quê? Se não se refleja alguma parte de seu rosto, sua cara, então você não vai viver, você vai seguir os passos do mestre Botero. Que horror, Susana! Que isso, pelo amor de Deus! Mas, basicamente, nós está dizendo, você coloca o balde, enche o balde com água, né? Imagina você numa festa e sair assim, todo mundo assim, dançar, tá na fogueira de São João, e chega a Susana com um balde. E vai falar, gente, chegou a Susana com um balde, estamos dançando, divertindo. Enche o balde com água, perto da fogueira. Você vê seu reflexo, né? E se faltar alguma parte do seu rosto, é porque você não vai estar para o próximo São João. Profe, como assim que é São João? Que é isso, pelo amor de Deus? Bem, vou colocar aqui e já vou explicar para que não perdamos um pouquinho o foco. Então, já sabemos. Basicamente, se falta alguma parte do seu corpo, sabemos que você, para o próximo ano, não vai estar vivo. Gente, que horror, pelo amor de Deus. Muito bem, então, com um balde. Segundo, Susana. Espera, uma pergunta. Eu acho que eu escrevi, mas eu acho que eu escrevi mal. Uma palavra, adianta. Uhum. É isso. Adiantar. Adianta. Mas é que Sim. dependendo, Ah, de quê? por exemplo, não adianta, Não aguanta, o quê? como não vale a pena, digamos assim. Ah, sí, não aguanta. Ah, bueno. Como? Não Entonces sigue siendo. adianta. Ah, bueno, listo. Gracias. Bem, Obrigada. se você quer fazer essa tradução, também serve. Muito bem. Então, temos aqui a primeira simpatia, a primeira mandinga, tá bom? Que é o balde com água, né? Segundo, que nos diz o que se deve fazer com umas agulhas. Ela diz que num prato com água, a moça que quer casamento, conseguir um marido. Uhum. Eu acho que elas já, digamos que já tem namorado.
Coloquemos assim. Sim, Mas elas estão pensando quando em se casar. elas querem um marido, um esposo, um Mas elas casamento. já têm namorado, elas já estão saindo com alguém. E o que devem fazer? Com umas agulhas. Em um prato com água. Colocar quê? À As meia-noite. agulhas, À meia-noite, colocar 2 agulhas. E depois tem que fazer o quê? não lembro. Você Muito vai bem. a dormir. Você vai dormir. Você vai dormir. E já. E a outro dia você olha as agulhas. Se as agulhas estão juntas, você vai ter casamento. Se não, você vai seguir os passos do maestro. Que horror, não, isso não é para morrer. Gente, basicamente, digamos, você está pensando em se casar com seu namorado ou sua namorada, sim? E você quer saber, fala, gente, será que esse casamento vai dar certo? Será que nós vamos viver felizes para sempre? Vou fazer uma simpatia e você coloca as agulhas com água. Se amanhecerem juntas, você fala, olha já, essa é a pessoa com quem devo me casar. Sim? Se as agulhas não amanhecerem juntas, literalmente desista. Você, por exemplo, fala com seu namorado, com sua namorada, fala assim, olha, pensávamos em nos casar, mas eu fiz uma simpatia e as agulhas não amanhecerem juntas, então isso aqui termina hoje. Por quê? Por causa dessa simpatia. Já, não vamos dar certo, tá bom? Essa é a simpatia das agulhas. E nos estão dizendo essa parte das brasas, que acontece com as brasas da fogueira. O que as pessoas fazem com as brasas da fogueira? Eles caminham em cima delas. Mas eu não entendi por que essa fantasia. Fantasia. Ah, não, desculpe, se bater. Já. As pessoas estavam fantasiando assim. Muito bem. Então, basicamente, as pessoas caminham em cima das brasas descalços, né? E eles não se queimam. E falam que é porque têm fé. Então, é uma prova de fé. Parece. Sabe o que parece isso? Não sei se vocês lembram, mas muitos anos atrás, quando caçavam as bruxas, as mulheres que eram bruxas, falavam assim como, gente, se você se salvar é porque você é bruxa, senão você vai com Deus. E morriam. Basicamente isso, né? Que nós estamos falando. Dessa de caminhar com as brasas, tá bom? Então, basicamente, as pessoas descalças caminham nas brasas da fogueira e falam que é porque têm fé, sim? Então... Mas você lembra que em alguma ocasião também tem um episódio pessoas do Simpsons conta isso. Como? Que? Um episódio do Simpsons conta isso. Como? Possivelmente, mas não, eu estava falando que você lembra que na alguma ocasião também tem pessoas que caminhavam sobre clavos. Deus me livre. Sim, eu acho que eu vi vidro, cravos. Sobre vidros também. Vidros.
bedros, também caminhavam sobre bedros, e também das brasas. É muito usual, especialmente na Índia. Na Índia. Muito bem. Vidros, pregos, coisas assim, perigosas. Sim, é verdade. Muito bem. Aqui nós estamos falando de São João, que é a fogueira de São João, não sei o que é isso, pelo amor de Deus. Gente, acontece que durante a metade do ano, no Brasil se celebram umas festas muito conhecidas no Brasil todo. E são as festas mais importantes depois do Carnaval, tá bom? E essas festas se celebram no Brasil todo. E se chamam as festas juninas, tá bom? Festas juninas. E, como o seu nome diz, acontece no mês de junho, tá bom? Mês de junho, entre junho e julho, por aí. Sim? E eles celebram 3 santos, ou seja, essas festas têm. Bem, não celebram 3 santos. São João, São Pedro e Santo Antônio, tá bom? Celebram esses 3 santos. E eles, colocamos aqui, festas juninas, colocamos aqui uma imagem. Então, elas celebram esses 3 santos, tá bom? Então, é literalmente celebração, música, comida, roupas típicas, e sempre tem algo nas festas juninas, elas têm uma particularidade, são celebradas no ar livre, tá bom? Não em espaços fechados. O comum, né? Não é que é obrigatório, mas normalmente. E tem comida, tem música, e se vocês veem, sempre está acompanhado de uma fogueira. Estão vendo? Aqui tem uma fogueira. Por aqui aparece outra. Então, nas festas juninas, durante essas celebrações, normalmente fazem uma fogueira. Sempre. Tem uma fogueira. Sim? E se conhece como a fogueira de São João durante essas festas. Então, sempre que tem as festas juninas, fazem uma fogueira. É tradicional, tá bom? É tradicional, é o que, digamos que é normal encontrar nessas festas, e por isso sempre falavam de São João, sim? Então, muitas vezes, as pessoas não falam festa junina, senão São João. Estão vendo? São João. Então, por isso, aí nós estamos falando que a fogueira de São João, que não sei o que tal coisa. Então, todas essas simpatias estão precisamente nessa data, nessas festas juninas. Sim? Por isso que falam de São João, que não sei o que, uma fogueira. Se vocês veem a história, as festas juninas são umas festas que não são católicas, tá bom? É uma tradição pagã, só que depois foi transformada no catolicismo. E foram levadas para o Brasil, tá bom? Foram levadas para o Brasil pelos portugueses, e no Brasil teve umas transformações, tá bom? Virou como mais brasileiro. E é tradicional essa fogueira, a fogueira de São João. Então, por isso nós estamos falando. Na primeira parte nos dizia, olha, coloque o balde com água na fogueira de São João. Ou as pessoas que caminham nas brasas da fogueira, sim? Não é qualquer dia. Sim, não é que você vai fazer uma fogueira e vai... Não, tem que ser no dia de São João, tá bom? E é porque todas essas simpatias nos estão dizendo que são durante as festas juninas, que celebram 3 santos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Agora, prof, essas festas são para você ir e rezar? Não. Literalmente ninguém vai e reza, todo mundo vai, dança,
come. Gente, essas são as melhores festas do mundo. São muito legais, muito, 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 muito bacanas. Porque, obviamente, tem comida, tem música, o que você mais pode pedir para a vida? Tem jogos, é super divertido. Sim? Você conhece como festas juninas? E por isso nós estávamos mostrando aqui, precisamente, essas simpatias de São João. Perguntas até o momento? Perguntas, dúvidas até o momento? Perfeito, muito bem. Então, certo ou errado? Temos aqui 3 frases, tá bom? Então, qual é a primeira frase que nós temos aqui? A simpatia de São João são geralmente tentativas de adivinhar o futuro. Muito bem. A simpatia de São João são geralmente tentativas de adivinhar o futuro, certo ou errado? Certo? Certo, por quê? Porque eles são para predecir coisas no futuro, se você vai estar vivo, se você vai ter um casamento, ou se você acredita. Exatamente, muito bem. Então, aqui nós estamos dizendo, sim, são tentativas para adivinhar o futuro. Se você vai se casar, se você vai estar vivo, que horror, né? As que As revelações sobre o futuro podem não ser agradáveis. certo ou errado? Certo. Muito bem. Por quê? Você não sabe se está vivo ou bem. Exatamente, gente, que horror. Exatamente. E essa, tá, essa é certa. E a última? Qual é a última? Nenhuma simpatia de São João é perigosa. Isso é errado. Errado, por quê? Porque eu Porque acho não é que é verdade. muito perigoso você andar descalço sobre as brasas. Exatamente. Muito bem. Então, olha, passar em cima de umas brasas quentes não é algo assim que você faça todo dia. Pode ser perigoso. Muito bem. Galera, minha pergunta é a seguinte: vocês têm. Ai, perdão. Minha pergunta: vocês são pessoas supersticiosas? Vocês acreditam em alguma coisa do que falamos aqui? Ou você tem alguma superstição? Eu não acredito, mas eu encontro interessante a superstição e as coisas, as simpatias que fazem. Por exemplo, minha mãe, quando ela não quer que chova, ela põe, Chova. chova, ela põe um vaso lleno de água, ela Enche inverte. um copo de água. Copo de agua, ela inverte en un plato. Ela vira. Ela vira en un plato
quarto e ao lado ela acende uma vela. Acende uma vela. Ela com ao outro lado uma cruz. Com uma cruz. Uma cruz, sim. Uma cruz. Cruz, Isso é para que não chova. não chova. Então, isso seria uma simpatia, uma mandinga para não chover. E funciona, Daniela. Eu acho que a vezes sim. Eu visto que Tem vezes- funciona. Que o dia se... Como se diz? Se aclara. Como que o dia perde O dia nuvens. fica claro, O dia fica limpo. claro. Eu acho interessante, eu gosto. Eu não conhecia essa. Gustavo falou que não. Você não tem nenhuma superstição. Juliana, Eu não. profe Liliana. Eu não. Meu marido não sai da cama pelo lado esquerdo. Ele disse que dá azar. Ah, muito bem. Eu não Ou gosto. se- Não gosta. Mas não sai ou não se levanta com o pé esquerdo. E isso, tampouco. Ou seja, as Sempre duas. põe, sim, as duas. E Ou seja, põe, ele vai sair da cama e ele sempre sai pelo lado direito. sim, e duerme de lado. E com o pé direito. Exato, exatamente. Por quê? Não, ele diz que dá azar e mala sorte. Exatamente. Ou seja, se você se levanta pelo lado esquerdo, se se levanta com o pé esquerdo, azar. Uhum. Dá azar. É. Juliana, Eu não sei se cortei meu cabelo em lua minguante para não sei, gente. que cresça Cresça. bonito. Olha, não sei também. Tenho certeza disso, Sim, simpatia. essa é muito comum. Sim, essa é muito comum. E eu faço não... cada minguante. E eu não como com a luz apagada. Acessa. A luz quê? A luz apagada. Desligada. Por quê? Desligada. Porque você não vê. Não. Minha avó. Minha avó. Minha avó. Diz que pues pedem os ânimos. Ah, sim, gente, é que eu não sei no Brasil como chamam isso, os espíritos. Mas sim. Sim. Pero é por... Mas como assim? Não entendi. Ou seja, se você come com a luz desligada, as ánimas pedem. pedem que comida. Sim, ou seja, sim. Ah, não, gente, a comida tá muito cara. Ah, não, gente, a comida tá muito cara, não dá. Eu falaria assim, calma aí, gente, galera, vocês já tiveram seu momento nesse plano existencial, já, você, desde o mais além, já não tem como. Imagina você estar comendo umas salchipapas, alguma coisa assim, eu falaria assim, igual o meme, não dói. Mas meu irmão diz que é por causa das baratas. Ah, já não é tão místico. Já não é tão místico. Ele diz isso,
pero Mas mas minha avó minha avó, diz que é pelas ánimas. muito bem. Então, segundo o que você está falando, Juliana, sua avó tem bastantes, acredita bastante como nas simpatias, mandingas, tem, simpatias, mandingas não, perdão, tem bastante superstições. Sim. Muito bem. Daniela já falou da mãe para não chover. Liliana? Não, eu nunca deixo minha bolsa ou mochila. Não entendi. No Você chão. nunca deixa o quê? Minha bolsa ou morral. Ah, sim, minha bolsa, minha mochila no chão. No chão, não. Isso Por azar, quê? o dinheiro não dá certo ou acaba muito rápido. Dizem, pues. Dizem. Ai, gente. É por segurança. Que vale a sorte. E eu que jogo minha mochila assim. Nunca no chão, nunca. Nunca. Ai, gente, Liliana, então deve ser por isso. Aprenda. Ai, sim. Gente, eu vou colocar atenção, porque é por isso que o professor sempre está sem dinheiro. Liliana, você é professora, né? Ou não? Sim, eu professora de engenharia de produção. Sim, porque eu sou chamado Profe Liliana e Liliana te fala, eu não sou professora. Não, sim, eu sou professora. Muito bem. Porque nossa profissão, que nós somos professores, somos os melhores pagos, né? Prefiro não comentar. É isso mesmo. Isso dizem. Isso dizem, obviamente, né? Uhum. Muito bem. Então, não deixar nossa bolsa ou nossa mochila no chão. Bem, Susana. Deve estar fazendo uma simpatia. Walter. Oi, prof. Prof, pois a verdade, eu acho que em minha família não tem muita superstição. São muito simples, na verdade. Uhum. Não sei, mas o que falou Liliana e os outros colegas é muito interessante. Eu acho que também, por isso é que não tenho muito dinheiro. Você também... Aí o Ana... Ai, não tem espaço. Tá, coloquei isso aqui no chão, não tem problema não. Isso. Walter, e você tem muito dinheiro? E por isso que não tenho muito dinheiro. Muito bem, então, depois dessa aula, vamos... Como, Liliana? Pelao. Exatamente, ó. Gente, adoro porque Liliana sempre fala as melhores frases em espanhol. Que eu muito tempo não escutava. Es que no sé cómo traducirlas en portugués. Sem ¿Cómo nada. se dice pelao? Sin Sem un peso. nada. Pelao. Sem tostão. Pelao como un pollo. Desplumado. Basicamente. Sim? Então, a partir de hoje, depois dessa aula, vocês vão sair da aula e vão colocar bastante atenção onde colocam sua mochila ou sua bolsa. Gente, e eu que... Liliana, eu jogo assim, qualquer lado. Ah, não tem jogo aqui no chão, não tem problema não. Como, Susana? Minhas tias falam que as carteiras devem ser de cor vermelho para guardar dinheiro, porque elas dizem que é prosperidade. E a casa das suas tias tem cadeiras vermelhas?
carteiras, sim, Ah, todas, eu entendi. Cadeira. não, carteiras. Carteiras. E todas as tias têm carteiras vermelhas. Sim, e você tem carteira vermelha. Gente, Eu tive, mas agora eu na tenho época de prosperidade, você tinha carteira vermelha. normal, mas agora tenho uma carteira de Totoro, então eu não sei. E minha mãe tem uma simpatia de fazer saumérios todo o tempo. O tempo todo. A gente, eu não sei fazer isso. Cada Eu tenho duas aqui, vezes semana, eu tenho uma vez aqui ao mês. um que me deram de presente, que é como um palo santo e como que se chama? Eucalipto, uma coisa assim, mas não sei como se faz isso. Você queima já. Como? Ruda também. Arruda. Arruda. E outra tia também fala que uma vez ou duas vezes ao mês você tem que mover as coisas de sua casa para mover as energias. Pelo menos, uns 2 ou 3 centímetros de sua posição para que possa mover, Poça. não podia estar estático. E você faz isso, Susana? Você acredita isso? Eu não tenho tempo para fazer isso cada 2 meses. Não. Gente, você imagina toda semana você mexendo as... Olha, tem aqui uma régua. A régua assim, eu falei, gente, olha, essa mesa está... Colocar 3 centímetros do lado. Contar. Então, você falou da simpatia da carteira vermelha. Da... Qual era a outra dos... De mexer as coisas, colocá-las em outra posição. E qual era a outra? Da sua Não é mãe? muito usual, em dezembro, as pessoas guardam lentilhas em seus bolsos, ou feijões também, ou guardam dinheiro em seus bolsos também, limpam a casa, tem muitas coisas realmente. Já viram o que mandou o Walter? Pelo amor... Como vasos ou garrafas, coisas. Olha, onde lembre-se que é vaso. elas Vaso existe em português, mas normalmente os vasos é onde coloca uma flor, colocou Sim, água e coloca uma flor. ou as espigas com milhão, feijão, lentilhas, arroz, para o próximo ano ter Nossa, prosperidade. você vai... Isso é para fazer uma bandeja paisa, feijão, Sim, arroz, eles torresmo. Você não olha que na Placita de Flores vendem relógios Sim. que têm pegados feijões, Ah, e é lentilhas por isso. e a prosperidade. Então, tem muitas. Muitas pessoas ainda caminham por sua rua com a bolsa, Malas. as malas, para viajar a outro ano. E será que funciona, Susana? Eu nunca he feito, eu nunca he Nunca, hecho, como se diz? nunca He fiz. feito. Nunca fiz isso, então eu não sei. Mas Por isso que eu nunca. E você já viajou? Não! Ah, viu? Por isso. Pelo amor de Deus. Ah, É por isso. Sim. É por isso que você não viaja.
Profe, Juliana, eu tenho uma dúvida. claro. Sua camisa é do Ositos Cariñositos. Ah, sim. Na verdade, sim. Com uma sou pizza. Oh, muito bonito. Mas sim, se chamam os ursinhos carinhosos no português. Os carinhosos. Mas sim, é uma camisa dos ursinhos carinhosos. Profe, Liliana, a minha mãe tive vários cadelos assustadores ou com espantos, não sei como se diz. sim. Ai, Liliana, já vamos para essa parte. Numa cama que lhe deram depois disseram-me que era porque várias pessoas Tinha morrido. tinham morrido na cama. Gente, que Isso, horror, Liliana, pelo amor de Deus, como que você dá... Sí, eso. Y muy assustador. Muito. Gente, Várias pesadelas, sim. ou seja, deram para sua mãe uma cama Sim. e depois descobriram que eu... Aham. Mas, gente, pelo amor de Deus, Liliana, quem que tem na cabeça? Eu falei, gente, olha... Dosa. E depois nadie queria Ninguém. aí. Depois ninguém queria... Deus Deus. me livre. Uhum. E o que fizeram com essa cama? Ah, não. Doaram para um hospital. Sim, um hogar. Muito bem. Tá bom. Ai, Liliana, pelo amor de Deus, que é isso? Para continuar para continuar a tradição. Que isso? Nadie quiso recibir. Que horror. Muito bem. Gente, e quantas pessoas tinham morrido nessa cama? Não supe. Não souberam. Ou seja, essa cama tinha encostos. Encostos, seria como espíritos. Isso, algo assim. Que horror. E o que acontecia? Não deixavam dormir ou tiravam as cobertas? Ella decía que, ¿cómo se dice? Ver espantos. Habían encostos. Ella decía eso. Y bueno, yo no lo quise corroborar, pues, no quise dormir ahí. No. Que horror. Mas essa cama sempre na sua casa, Liliana? Juliana? ¿Cómo? Essa cama estava na sua casa? No. Deus me livre, né? Mi hermano lo envió de Estados Unidos. Ah, entendi. Por barco. Deus me livre, que medo. Juliana? Profe, minha mãe também coloca garfo em copo de água debaixo da lavaplatos, como se diz lavaplatos? Da pia. Da pia, para fazer o visitante ir embora. Ou seja, quando já estão cansados das visitas, sim, colocar no copo. Para que eles não vejam,
Ahí está en el, ¿cómo se dice lavaplatos? Pia, na pia. Ya, da pia. E eles em que 15 minutos se vai. Vai embora. Mas sim. E funciona. Sim. Curiosamente, sim, gente, olha só, eu não sabia. Imagina, assim, a visitar e não sei o quê, e fala assim, espera que eu vou fazer alguma coisa na cozinha. Aí tem um copo, água, um garfo e colocando assim embaixo da pia. Um garfo para os homens. E que diferente. A colher é para a mulher. E se são várias pessoas, homem, mulher, tudo, colocar nos dois, garfo e colher. Sim. Walter, do que você precisa? Do copo com água ou da cama com um encosto? Não, da do cama copo. assombrada. Como? Do copo. Eu pensei que nesse momento está com visita. Proximamente. Proximamente. Tá bom. Já sabe, imagina a visita assim na casa do Arthur. Falei, gente, onde estão aqui todos os copos e todas os garfos e as colheres? Aí vamos ver essa embaixo da pia. Eu pensei que você estava precisando, Walter, da cama assombrada. Não. Isso não. Isso. Muito bem. Galera, vocês acreditam em fantasmas? Já Liliana falou, nos colocou o exemplo da cama. Sim, eu acredito em fantasmas. Sim, Existem. Existem. O que a Liliana falava, eu já tinha escutado falar, não precisamente da cama, mas eu escutei, não sei vocês concordam, não, que muitos objetos ficam com essas energias das pessoas, porque algumas pessoas são bem apegadas a certos objetos. Então, quando a pessoa morre, muitos como desses objetos ficam como com essa energia, ou a pessoa fica vigiando, porque era muito, não sei, tinha uma relação muito especial com um objeto, alguma coisa. Vocês acreditam? Alexandra? Eu acho que sim. Já aconteceu alguma coisa assim Eu estranha? concordo. Sim. O meu avô morreu e ele, nós sentíamos, sim. Sim, vocês sentíamos. Olor a Cheiro. um cheiro a cigarrillo. Cigarro. Seu avô Sim. fumava? Sim. Depois de que ele morreu. E ninguém mais fumava? Não. Ninguém mais. E era na casa ou... Sim. Na casa. Gente. Continua esse cheiro de cigarro ou parou? Minha avó também morreu, então eu não voltei. Não voltei. Não voltei na casa. Que medo, não? Eu não sei. Mas talvez, né? Que aconteça alguma coisa assim. É possível. Uhum. Então, seu avô morreu e depois que morreu, você sentia um cheiro de cigarro dentro da casa. Sim. E não tinha explicação. Como que
Uma pessoa fumara, Fumaça. Aham. sim, fumara Fumaça. ao lado de você. Ai, como se alguém fumasse do seu lado. Sim, E não... eu não sei por quê. Muito curioso. Bem louco. Curioso. Sim. Muito bem. Profe, Juliana, na Colômbia acreditam muito também en entierro, en enterros, encherros, no sé cómo se de diría. quê? No, encherros, los entierros. Mas Así, como assim? Tá falando entierro uma es pessoa... la lista que uno De sigue, dinero. te dan Como? entierro. Pues es, digamos, vos estás en una finca y pues en Um una casa, sítio. un sitio, una fazenda. Sim, é isso que você fala sítio, sítio. Finca seria sítio. Y você está ahí que adormilado, dormindo. Bueno, Dormindo. pero Mas, você deve ter, o sea, debe ter, creo, deve ter, muito bem. un corazón limpio, no sé cómo se dice. Um coração limpo. Sí. Porque Y uma ánima te muestra a un entierro. Pues, un entierro. mas, Entierro. gente, quando é que eu quero saber o que entendemos por esse enterro. Tipo assim, alguém morreu e No. Ahí hay por lo general tesoros, pues. Hay algo, el já entierro. entendi. Ah, já. Como guacas. Huaca, sí. Entonces, Já. Eu achei que era enterro de um está. cemitério. Eu falei, gente, como assim que você deve ter o coração limpo e alguém vai te mostrar um enterro assim no cemitério? Eu falei, gente, que horror! ¿Qué? Semana Santa. Se dice Semana Durante a Santa. Semana Santa. Durante Semana Santa salen Sai. moito para isso. Sai moito para isso. Uhum. Mas se você está aí em um sítio, Uhum. pode passar. Pode passar. Pode acontecer. Sim. Juliana, quantas guacas você já encontrou no sítio? Eu não sei, eu não tenho coração limpo. Coração limpo. Muito bem. Tá corrompido. Exatamente, totalmente. Quando você estava falando do enterramento, do enterramento, eu pensei que era assim um cemitério, uma coisa assim. Ok. Não, pensei que era. Não, já entendi. Pensei que era tipo uma guaca. Sim. Já sei que é tipo uma guaca, né? O que nós chamamos de guaca. Pensei que era assim, tipo um cemitério, um túmulo, uma coisa assim. Não, se diz enterros. Ah, Enterros. já, enterro. Uhum. Eu não sabia, gente. E você vai falar, profe, você é daqui? Sim, eu sou daqui. Liliana. Mas, não sei se está. Como você diz o quê? Total. Como se diz? Total? História. História. Bueno, minha filha Juli sufrió algo así cuando mi pai murió. Una voz suave faló en su oído
dice su nome. Suavecito. Gente, Juliana. assim, quase como um sussurro. Sí, susurro. Ajá. Él Tava entró en sussurrando. pánico y su rostro ficou blanco y Branco. temblorosa. Branco y temblorosa. Pai, gente, eu Sí, passo dessa vida para outra. ella tenía 5 años. 5 anos, gente. Ujú. Y muy miedosa, mucho. Sim, assustador, muito assustador. Y Fala. yo le creí. Aham. Como, Liliana? Ella me contó eso. Mas ela te contou isso na hora ou tempo depois? Como unos 5 días de mi pai morreu. Gente, que medo. Uhum. Falam que as crianças são bastante sensíveis. Sí, ella era muy, ¿cómo se dice? Muy apegada. Muito a un pai. apegada com o pai. Uhum. Provi, eu tenho uma amiga que ela jogava com seu pai ¿cómo se dice? Aos 3 anos. Pero mas seu pai estiva morto. Seu pai estava morto. Sim. E sua mãe ela a veía, pues como se dice, la veía, había jogar con seu pai. Pues, ela não via seu esposo, mas ela diz que pues que estava jogando com seu pai. Gente, assustador também. É porque falam muitas histórias assim das crianças que são um pouco mais sensíveis. Então, que muitas vezes falam assim, como histórias como, eu estou brincando com uma criança, tá com meu amiguinho, e você vai ver e não tem ninguém, e são como os amigos, e você pensa, tá jogando com um amigo imaginário, não sei o quê, e você depois procura, e acontece que perto daí tinha uma criança, alguém que morreu, sei lá, ou uma pessoa. Vocês acreditam nisso? Sim, eu sim. Sim. Susana? Gustavo, você acredita? Não, eu acredito na ciência, só na ciência. Então, não, você não acredita, por exemplo, nessas histórias de fantasmas, de espíritos? Não. Então, para você, Nenhuma. não existe. Eu não acredito. Eu não posso falar se existe ou não, mas eu não acredito. Ou seja, para mim, não são possível. E já, por exemplo, você vivenciou alguma situação assim assustadora, tipo como estávamos falando aqui na aula? Não, eu não. Provavelmente é por isso que eu não acredito. Entendi. Então, como nunca teve uma situação estranha, assim, que você fala, gente, não tem explicação.
Então, Sim, possivelmente é uma criação da mente mesmo, hum, e por isso por isso, muita gente acredita nisso, mas eu não vejo possível. muito bem, perfeito. Profe, como se diria? Juliana, Acho ou acredito? as duas são As duas. sinônimos, Eu acho. mas dependendo, por exemplo, agora de acreditar, sim, como eu não acredito em fantasmas, sim, eu acredito. Agora, muito diferente falar como eu acho que existem os fantasmas, eu acredito que existem os fantasmas. Porque acreditar é como crer, sim? E acho é como crer. Sim, como pensar também. Eu creio, Ah, eu penso. eu considero que. Eu Aí, acho você que. considera que é? Ou você acha que é? Não, não, não. O sea, como a. Ah, Um exemplo. pensei que você já ia brigar aqui. Eu considero que o que falou Gustavo é mentira. Não, mentira, mentira, brincadeira. Todos temos pontos de vista diferentes. Susana, será que Susana foi dormir? Morreu. Morreu. Morreu e virou um fantasma. Gente, que horror. Walter, você acredita? Já, você escuta? Ah, viu? Já. Acordou. Oi, Ah, Susana, bom dia, tudo bom? não, eu Que tenho um belo problema. dia para estar vivos. Olha o céu azul, as montanhas, um Não, dia bonito, sexta-feira. Estamos na aula de português, Susana. eu tinha um problema com uma ventana, janela Janela. do Teams, para Ah, abrir eu de pensei novo. que era da Aba. Não, eu Aba. acredito sim. Ah, mas, mas, mas eu prefiro não falar muito disso, porque é como quando você fala de karma e sucede, acontece, então eu não Acontece. gosto muito. Mas minha família acredita nisso e eu lembro que em alguma ocasião, quando meu avô morreu, dezembro, eu não quis passar o tempo com minha família, 24 de dezembro, que é Uhum. quando tudo se faz uma reunião. E essa noite, meu avô Esteve. esteve meus sonhos, e ele falou para mim, Sonhos. meus sonhos, e ele falou para mim e me regañou. Sim. Ah, eu Sim. pensei que tinha falado assim, antes tudo isso aqui era um monte. Quase, mas ele me regañou. Antes tudo isso aqui era mato. Ele diz, o primeiro sempre é a família. E eu disse, Uhum. avó, mas eu não quero estar com uma família. Eles discutem, eles falam de uns e de outros. Eu não quero. Ele, não. O primeiro sempre é a família. Então, E normalmente, quando seu avô estava vivo, vocês passavam essas datas especiais sempre, em família. sempre. Entendi. Sempre, sempre. Então, eu acordei depois disso e eu achei vida e Cuemare. Eu tive um sonho com meu avô e ele. Ah, está bem.
nitidamente falou tudo Depois isso aqui era... Depois disso, cada 24 de dezembro eu tento passar com minha família. Mas com minhas tias, com meus tios, todo tempo sucede isso, que meu avô acontece isso, que meu avô fala com eles em sonhos por alguma coisa. E minhas tias também. Ah, minhas tias sempre falam, ai, olha, tive um sonho de tal coisa, e elas todas falam isso, como, ai, sonhei que você estava em tal lugar, então vai acontecer isso. E elas também sonham muito com meus avós, né, com os pais delas. Walter. Não só Sim, isso. Susana. Não, só isso, porque não é só como eu sonhei com isto e isto vai acontecer. Não. Por exemplo, em alguma ocasião, uma tia teve um sonho com meu avô e ele disse para ela, fale com outro irmão, outro tio, o tio... Manda mensagens. Sim, fale com o Roberto e diga que diz que há uma pessoa que fica perto da sua fazenda, é uma mini fazenda, como legal, casa de campo. Sítio. Um sítio no campo. Então, olha, como le digo, pendiente, como, sim, que esteja pendiente. Fique atento, fique de olho. Então, ficar fique atento, ficar de olho. Ok, então ele deve estar atento porque tem um vizinho que quer roubar coisas de sua casa. Ou, por exemplo, ele falava que deve estar atento porque vai ter problemas de umidade por uma montanha que fica perto também. Então, ela, outro dia, fala com o tio Roberto, ei, Roberto, minha pá fala que você deve estar atento com tal vizinho. E assim. Olha, interessante. E não fala o número da loteria? Não. Ah. Não. Muito bem, Juliana. Profe. Sim. Não, nada. Ah, pensei que você ia falar alguma coisa. Pensei que você iria falar alguma coisa. Não, que Walter. se le iban a robar gallinas. Ah, uma fazenda. Walter, você acredita? Profe, a verdade é muito complicado. Pois eu sou mais neutra, a verdade, pois talvez sim, talvez não, não sei. Uhum. Fica aí como no meio. Eu falei, gente. Exatamente. Tem coisas que realmente é assim, mas tem outras que você fala, tá na cara que isso é mentira. Sim, é verdade. Daniela. Eu acredito sobre a acessibilidade das crianças. Como se diz fantasma com os espíritos? Fantasmas, os espíritos, os fantasmas. Porque por exemplo, porque minha sobrinha fazia sorriso à imagem de meu avô. Como assim? Ela passava no quadro dele e ela sorria. Sorria. Então, eu acredito, eu acho que as crianças, os meninos, têm muita sensibilidade para perceber coisas que nossa razão nos cega. Uhum. Então, sim. Então, eu acho um pouquinho, mas eu nunca tive uma experiência com os fantasmas.
Porque o supermercado não deixa com esse barulho de barulhos. vallenato. Que fantasma vai aparecer por aí, pelo amor de Deus? Mas acho interessante que os meninos tenham essa percepção de coisas que nós não podemos olhar. É verdade. Profe, Alexandra, sim. eu acredito que os mortos cuidam de você. Um dia, minha amiga estava visitando no irmão no cemitério. O irmão. O irmão no, o irmão Cemitério. no cemitério. E ela olhou homem muito raro. Muito estranho. Sim, que se dirigia, que, como le digo, que iba para onde Ia ela. em direção dela. Em direção dela, então ela pediu a seu irmão que Pediu. cuidara dela. E o homem saludou a outro homem, que estava no lado dela e ela estava sozinha. Gente, que louco. Ou seja, o homem ia em direção da sua irmã, um homem muito estranho, e ele cumprimentou uma pessoa que não estava aí. Sim. E ele continuou. O homem dijo, ¿qué más, parceiro? Y le hizo pues que todo bien. Y él ahí estaba sozinha. Gente, Na tumba no cemitério. de su irmão. Túmulo. Sim, no túmulo de seu Gente, irmão. que louco, não? Sim. Bastante curioso. Então, aqui temos várias opiniões, como, profe, definitivamente não. Não tive nenhuma experiência assim estranha, diferente, então, para mim. Outros por aqui falaram, profe, obviamente, sim. Tem uma cama, a cama assombrada, tem aquela questão dos espíritos. O Walter falou, profe, olha, eu sou na dúvida. Eu acho que sim, mas tem coisas que também não acho tão certas assim. Muito bem, pessoal. Então, olha, hoje estávamos falando precisamente dessas simpatias e superstições. Então, são aquelas crenças que, de algum outro motivo, fazem parte do nosso dia a dia, tá bom? Agora, é verdade, é mentira, acreditamos, não acreditamos, já é uma questão pessoal, tá bom? Tem pessoas que acreditam, tem outras pessoas que falam definitivamente não é verdade, ou obviamente, ou eu fico aí com meio na dúvida, tá bom? Mas tudo isso faz parte das crenças que cada um tem, ou crenças populares. Ah, olha, as pessoas acreditam que isso aqui. Vimos então, por exemplo, essas simpatias, tá bom? E vimos a simpatia de São João, tá bom? Vocês falaram de outras simpatias, do copo, virar o copo para que não chova. Falaram, por exemplo, do copo com os talheres e não lembro mais. Teve outros aí. Por exemplo, não colocar a mochila, o bolso no chão, sim? Então, olhem que são todas crenças que nós temos, consciente ou inconscientemente. Pessoal, perguntas, dúvidas, sugestões, donativos? Tudo bom. Profe, Tudo bom. profe, Sim, Lilia. Susana. uma pergunta. Então, as simpatias podem ser para nós, os agüeros? Ou só rituais? Ou mesmo? Sim, porque se você vê, são rituais. Bom, está bom. Seria como simpatias e mandingas.
Bom, sim? São é rituais. que usualmente, como eu imagino como um ritual, como acender uma vela, Acender. não sei. Mas um agüero é mais como É uma crença. é muito pessoal. Mas, por exemplo, sim, por exemplo, no final do ano, você falou andar com as malas. Se você vê um ritual, quando é feito isso, será que eu posso fazer 31 de dezembro às 3 da tarde? Não. Não, tem que ser em que horário? Olha, tem que ser tal dia, tem tal horário específico, tal coisa, sim? As Um uvas, dia por específico. exemplo, Ah, sim? sim, Tem que ser já. um desejo, pá, 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 pá. Então, olhem que tudo isso é um Você deve ritual. acreditar. Exatamente. Olha, porque tem umas regras aí. Essas simpatias ou essas mandingas têm precisamente uma regra. Primeiro isso, depois isso. Tem umas que são especificamente de um dia. Você, por exemplo, serviria se eu neste momento saio na minha casa e começo a correr com uma mala. Não, Não, não serviria, né? não. Tem que Você ser. seria o loquito del barrio. Não, já sou, mas. Não, de brincadeira. Não, mas sim, literalmente chamaria na polícia, alguma coisa assim. Olha, gente, a saúde mental dessa pessoa não tá em dia. Então, olha, essa Não, simpatia, se vocês veem por. Como, Susana? tem um corpo de uma pessoa dentro da mala. Exatamente, que horror. E seria bem estranho. Então, se vocês veem todas essas simpatias, sim, simpatias e mandingas, elas são rituais, tá bom? E elas seguem umas regras. Então, primeiro isso, depois, por muito simples que seja. Por exemplo, o Walter mandou uma que as pessoas acreditam e que é super comum no final do ano, colocar uma cueca ou uma calcinha amarela, sim? Posso colocar qualquer dia? Não. Tem que ser que 31 de dezembro, sim? E tem que ser amarela, porque amarela traz sorte, dinheiro, tudo isso. Então, olha, que são rituais. Tá bom? Perfeito, pessoal. Muito bem, então vamos deixar hoje até aqui e nos vemos então próxima semana. Tá bom? Alguma pergunta, dúvida, sugestão, donativo? Por favor, assistam à Festa do Livro. Se vocês estão afiliados à Confama, tem bônus de leitura. Então, vocês vão, reclamar seu bônus de leitura e podem comprar livros com desconto. Essa parte não é patrocinada por Confama, tá bom? Somente estou dando uma informação. Muito obrigado, bom final de semana